Vamos falar sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Artigo 186. São atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 1º. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas nos artigos 101, do 1 ao 7. Inciso 2º. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas nos artigos 129, de 1 a 7. Inciso 3º. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a linha A, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. A linha B, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Inciso 4º, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Inciso 5º, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Inciso 6º, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Inciso 7º, expedir notificações. Inciso 8º, requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes, quando necessário. Inciso 9º, assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 10º, representar, em nome da pessoa e da família, contra violações dos direitos previstos nos artigos 220, parágrafo 3º, inciso 2º, da Constituição Federal. Inciso 11º, representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Inciso 12º, promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Inciso 13º, adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação de agressão e agilidade no atendimento de criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e a responsabilização do agressor. Inciso 14º, atender criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar ou submetida a tratamento cruel ou degradante ou formas violentas de educação, correção ou disciplina a seus familiares e testemunhas de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários. Inciso 15º, representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar ou do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e ao adolescente. Inciso 16º, representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medidas protetivas de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. Inciso 17º, representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar
da antecipação de produção de provas nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Inciso 18º. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 19º. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiante ou denunciantes relativa à prática de violência ou uso de tratamento cruel ou degradante ou formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente. Inciso 20º. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares devida ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica familiar contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Se nos exercícios de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhes informações sobre o motivo de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação e o apoio e a promoção social da família. Ainda que possua um caráter de proteção aos direitos, o órgão também engloba responsabilidades na prevenção de violências. Quando os conselheiros perceberem na comunidade que há certos comportamentos sistemáticos que violam os direitos das crianças e dos adolescentes, cabe a eles averiguar a situação e requisitar atendimento aos órgãos competentes. Além disso, a realização de palestras e distribuição de informação também é a atribuição dos conselhos tutelares, para que a rede de proteção aumente cada vez mais. Assim, o Conselho Tutelar é um grande aliado na proteção dos direitos da infância e da juventude, e a sua implementação no país é de extrema importância para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. É necessário que os municípios disponibilizem os recursos básicos para a criação desses órgãos, para que então eles possam cumprir a sua missão de maneira eficaz. Lembrando também que faz parte de atendimento do Conselho Tutelar violação de direito quanto à vaga em creche, escola, acompanhar frequência, entre outros. Toda ação conselheira tem que ser decidida em colegiado, sendo necessário colocar em ata e ciência de todos.